Continuação do vídeo anterior. E agora vamos entrar no nosso âmbito humano. Nós pré e pós-Covid. Já tinha salientado no outro vídeo que estamos experienciando, vejam, uma era chamada Kali Yuga. É um kalpa universal, é a experiência de matéria física. Matéria física ela não é penetrável, ela não é transponível, ela não é de fácil compenetração, a não ser que ela se torne de novo substanciação, só que ela não é, ela é massa. Então dentro disso que, como dizia Einstein no final da sua vida, que não é nem aleatório nem determinista, que as coisas são aleatórias algumas coisas e deterministas outras, por exemplo, a lei da gravidade é determinista, dentro de um orbe com atmosfera. Mas o que vai acontecer com os seres, as posições das peças dentro dessa vida que só pode ser vida se for repetitiva, não existe vida que não seja, você tira sua barba, suas pelugens, corta a grama, nasce uma réplica exata da mesma coisa. A vida se repete. Mas dentro disso, dentro desse planeta, com a sua aleatoriedade, que é um movimento que pode falhar, né? Os regentes sabem que a missão pode falhar. Mas é teste. Como é que tu vai saber o porvir? E o futuro sempre está esperando o resultado do passado e do presente. Então há como sim se prever o futuro de algo. Basta medir, fazer um cálculo, né? E aonde isso, qual é a direção disso? Se há uma barreira na frente, vai haver choque, obviamente. Não precisa ser muito inteligente para isso. Mas dentro dessa questão que eu trago, que eu acho muito importante, estou fazendo um trabalho sobre isso, sobre nós antes e após Covid-19, também dentro desse trabalho, nós antes do toxoplasma, lá antes da Segunda Guerra Mundial e após, para que você entenda, quando você ouvir que sempre depois de uma epidemia ou pandemia, um processo pandêmico disruptivo, que é um termo tecnológico, que também acontece com nós, é inteligente colocar isso como analogia, sempre depois da doença vem a guerra. Por quê? Há muito tempo está se tentando construir o homem. Santo Agostinho, um dos poucos homens reais, dizia assim: procura-se o homem na máquina. Então ele já dividia máquina e homem. A máquina é isso que a gente vê todo dia no espelho, que você pensa que é o homem. E o homem que anima essa consciência humana, onde é que ela está? Aí entra lá no exemplo, fora da casca do ovo. E o representante que está dentro, que é isso aqui, inclusive a nossa essência no nosso coração, no ventríloco esquerdo, é uma criança que está dormindo confortavelmente, deixando todos os eventos acontecer e por vir. Mas esse futuro dessa criança, o pai dessa criança, que é só dela, já sabe. Porque todo o passado e o presente, esse futuro, ele depende desse passado, desse presente. Então não tem como, né, como diz aquele ditado, não tem como fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então está lá, instalado, um futuro garantido e previsível. Não tem como ser diferente um futuro baseado em um passado e um presente igual. Então o futuro se confunde no cosmos com um único momento, que é o agora, que é resultado do outrora. Agora a questão: é fantasia, apesar que fantasia é colocar luz, né, sobre as coisas. É devaneio a gente querer exigir das pessoas consciência agora? Gente, a gente sabe que existe uma engenharia genética externa, que não é aqui do mundo, que é das coisas mesmo. Porque a gente sabe que as coisas, se elas existem, teve um início, um start.
e vai ter também um fim. No universo chama isso de Manvantara e Pralaya, acordar e dormir. Mas a nível macro, né? Você vai ter que pensar macramente, ou seja, até parar de pensar e se conscientizar. Não é buscar consciência, seja consciente, entenda, né? Aceite a verdade. Como você vai saber que é verdade? Constate, vá atrás, da sua maneira, com o que você tem. Então, se você não tem mecanismo, não tem braço, não vai pintar, né, uma linda pintura, a não ser que você use os pés. Os pés pode que seja mais difícil. Então, né, eu estou querendo caracterizar isso como os difficulties dentro desse jogo chamado Era, que é o Kalpa chamado Kali Yuga, Era de Ferro. E ainda, imagine vós que dentro de um planeta evolutivo como esse, ou involutivo, vai saber se não somos exilados mesmo de um monte de lugar, sendo punidos por nós mesmos, para nossas próprias condições, né, nosso histórico biográfico, cósmico, anímico, espiritual. Você é um regente, alguém que se esforçou, se tornou, né, um super-humano, agora consegue reger humanos. Imagine você assim, né? Você já está numa posição a partir de muitos esforços em que você agora lidera e você pega e olha para a criatura, meu Deus, né? Como os regentes, que já eram humanos muito antes, por isso que eu classifico Adam Kahneman como o homem e a máquina como humanidade. São coisas distintas, não são a mesma coisa, não somos humanos ainda, não todos, né? Mas isso não deve criar preconceito ou julgo, é o tempo de cada um. Como eu falei lá das galáxias, tem galáxias mais primitivas, mais caóticas, tem outras mais organizadas, depende dentro da aleatoriedade e dentro do determinismo, que é as leis que isso deve existir de forma aleatória, né? Caótica ou não, ou organizada. Você imagina ainda você tentar, né? Olha, não está dando certo. Essas criaturas são muito violentas, né? Já tinham dado um gene para um animal que o animal só vivia para devorar, destruía qualquer planeta, né? Esses devas inconscientes destruíam qualquer planeta. Apenas com consumo, 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 procriação, né? Superpopulação, e nada melhorava. Não se vinha um conhecimento porque o animal era inconsciente. Se coloca um gene por engenharia genética externa, né, para não dizer alienígena, porque já está ficando né, bobo esse termo, porque ninguém entende o que é um alienígena, mas entende que existe um start em algum lugar que alguma coisa fez, alguma coisa vão chamar de Deus. O religioso vai chamar assim. O mais científico vai chamar de alien. Mas tudo bem, né? Nenhum termo talvez seja correto. É apenas o porvir. Você pega, se incomoda, daí dizem que a consciência não se identifica com nada. Se ela não se identifica com nada, o que dentro de você mais inteligente que você diz para você mudar? Relaxe, medite, melhore, desperte. Poxa, alguma coisa está se identificando com a encrenca que é você, a não ser que essa coisa goste de encrenca. Ah, mas é consciência. Como iria se identificar com a criatura? Porque tudo parte dela. Ela é a própria, é a mesma coisa. Quando a gente fala Shiva e Brahma, o Shiva, quando começou a criar sombras, que é energia, começou a virar massa, os dois são a mesma coisa. Só que um denso e o outro sutil. É como a gente fala também de Jeová e Javé, e caracteriza o Javé como demiurgo, o demônio, é a própria matéria, é mater. E não existe nada mal a nível cósmico, e sim maternal. Aí que os maldosos, reais, machistas lá da igreja colocaram a mulher sempre como meretriz. A Eva, que na verdade, né, foi a nossa herdeira quando, por exemplo, ela comeu da árvore, né, do fruto da árvore, aquele simbolismo para a criança dormir. O que ela recebeu foi o FOXP2, gente. E já lá na alma, o gene do raciocínio, da linguagem, que nos torna
humanos, é a nossa característica. Aí vem esses seres que querem nos emburrecer, né? Tornar Deus burro no homem e eles controlar. Eles querem nos resetar, já tentaram nos resetar com religião, né? Com fé cega, com fanatismo. Daí não deu certo, alguns começaram a desviar desses controles, né? Se libertar. E se você segue a lei que é você mesmo, você é livre. Muitas coisas você não deve fazer, senão você vai ser encarcerado. Então, se você não fazer, você é livre. Então, vocês viram como a lei ela não pune, a lei ela é uma fluidez inteligente, porque as coisas dão certo a partir da lei, porque foi criado por uma grande ideia, chamada absoluto, que não tem nada a ver dentro desse universo. São circuitos fechados, gente. Por isso que a consciência não vem toda, de maneira nenhuma, a não ser o dia que essa coisa chamada matéria desaparecer. Seria a mesma coisa você querer tomar a partir de um copo, né, colocar água quente ou gelada, você quer tomar a partir de fora do copo. Porque ele sua, ele transpira. Mas a água, quando ela passar pelo copo, ela não vai vir como a água e não vai vir em abundância como a água que está dentro do copo. A, a água ou só vai ser tomada se você achar todo o acesso e tomar de uma única vez, ou o copo ser quebrado, se desfazer. E nunca quando o copo, se você colar o copo de novo, ele vai vir igual como original. É isso que acontece cada vez que o universo se faz e se desfaz. Ele não vem o mesmo. Então não dá para forçar. Vamos ter consciência integral quando tudo está em atividade. E se está em atividade, não é anormal, porque normativa, normal é aquilo que não se modifica, que é o absoluto. E voltando para o nosso problema humano, vou relatar algumas notícias, né, da OMS que foram fazer uma pesquisa que grande parte, vamos colocar assim, sem medo de errar, 90% dos acidentes de trânsito por imprudência e também crimes hediondos, sociopáticos, se o miliante foi morto por algum agente da lei e se naquele acidente por imprudência, gente, imprudência. Claro que a imprudência também vai ter a toxomania no meio, o álcool, a droga. Na autópsia dos cérebros das vítimas ou daqueles, né, que cometeram crimes, o criminoso, no seu cérebro foi encontrado em todos, vejam, em todos, o embrião do Covid-19. Se tivesse na época esses exames, né, minuciosos, antes da Segunda Guerra, após a pandemia da toxoplasmose, né, e muito antes, lá na peste negra, iria se constatar, gente, diretamente, que as pessoas que já andavam dementadas ficaram mais dementadas ainda com esse quesito que é, vamos dizer, um cocozinho, né? Vou ser bem direto, devemos ser sinceros. O que é sincero, como dizia um irmão gnóstico, Sidney? Sem cera. Vamos mostrar mesmo, sem precisar estar queimando, né, combustível, ou ter, né, o cuidado de estar queimando aos pouquinhos. Vamos mostrar de uma vez, porque não temos mais tempo para bobageira, né, para brincadeira. Apesar de crianças que somos, estamos
né? Somos essências infantis querendo um dia, né, andar por si. Desmamar. Então vamos desmamar com informação direta, com a linguagem popular. Nós, gente, após qualquer pandemia, nos tornamos mais dementados, mais ferozes. Então, é falácia dizer hoje para se tornar mais racional, mais sensato e ainda consciente, sendo que temos uma era demente, que é o Kalpa Kali Yuga, a era da experiência da matéria, da primitividade mesmo, da densidade, ainda mais o fator de que, ora, os controles desses um pouco mais espertos, tentando nos resetar para controlar, e ainda mais o reset natural dos regentes que deixam esses criar em laboratório resets para nós, para que talvez a gente evolua ou vá para trás e acabe o projeto humano. Então, como fica o problema? É problema, gente, as toneladas saindo pelos poros desse universo. Então, não brincamos com as nossas mentes em acreditar que a gente pode resolver assim, sem experienciar o que é para ser. Tente, você não conseguirá. Paz reverencial a todos.